duas crianças brigam no ventre da sua mãe. Gêmeos, porém completamente diferentes. Duas forças opostas. Duas nações que não podem coexistir. Como se estivessem em uma gangorra, enquanto um está no alto, o outro está embaixo. E assim, sucessivamente, subindo e descendo, em favor de um lado ou de outro. Israel ou Edom? Você precisa escolher o seu lado. Mas saiba que no final, só um sairá vitorioso. Ve'eler Toledot Yitzhak ben Avraham. Avraham Holid et Yitzhak. Essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Gênesis 25, versículo 19. Esta porção nos conta que Esaú vendeu seu direito de primogenitura para Jacó sem qualquer hesitação. No final, Esaú se arrepende amargamente do que fez no passado e implora para o seu pai, dizendo: "Por favor, pai, será que não restou mais nenhuma bênção para mim?" A resposta do seu pai, Isaque, é dura. Ele diz: "Pela tua espada viverás." De fato, essa tendência foi observada em Esaú, mas também nos seus descendentes, a nação de Edom. Diferente de Esaú, seu irmão gêmeo Jacó, ele buscava as coisas do alto. E embora ele não fosse o primogênito, não fosse o mais forte e nem o mais preparado para se tornar o líder da nação de Israel, ele lutou até o fim para conquistar as bênçãos que naturalmente não lhe pertenciam. Você pode até pensar que não é destinado a grandes feitos ou grandes realizações, mas esta porção está aqui para te provar justamente ao contrário. Então por isso eu quero te encorajar a lutar contra todas as expectativas. Tenha coragem e conquiste sua vitória. Até agora, esta porção tem sido a minha preferida, porque muita coisa me chamou a atenção. Enquanto eu lia, comecei a interpretar esses textos de uma forma profética que eu nunca tinha visto. Então eu queria convidar você para a gente analisar alguns versículos. Bom, no capítulo 25, no versículo 20, está assim: Estava Isaque com 40 anos quando casou com Rebeca. E depois a gente vê no final do versículo 26, escrito assim: Estava Isaque com 60 anos quando nasceu seus filhos. Bom, é só a gente fazer uma conta simples e descobrir que Isaque orou 20 anos para conseguir uma bênção que já havia sido prometida para ele. Mas mesmo assim, sabendo da promessa de Deus, ele orou durante 20 anos para conseguir a bênção. E você, meu irmão, você acha que já orou o suficiente? Eu quero também te encorajar a continuar firme e forte, assim como Isaque, e saiba que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. No versículo 22 diz: E lutaram os filhos no seu ventre. Nós percebemos que Esaú e Jacó estão constantemente lutando, e essa luta já começa dentro da barriga de Rebeca. Conforme a gente vai conhecendo esses personagens, percebemos que Esaú está sempre conectado às coisas materiais, nos passando a ideia de um distanciamento da vontade de Deus, ao passo que Jacó está mais ligado às coisas espirituais e dando ouvido à vontade divina. A luta entre Esaú e Jacó também reflete a luta entre o bem e o mal, que tem se repetido durante o decorrer da história da humanidade. No versículo 23 diz assim: E disse-lhe o Eterno: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que a outra se fortalecerá, e a maior servirá a menor. Lendo esse versículo, eu percebo que Rebeca, assim como Sara, também tinha um caráter profético muito forte. Porque o próprio Deus revela para ela que ela estava grávida de gêmeos, muito antes de existir exames de ultrassom, por exemplo. E mais do que isso, Deus já revela para ela que
do ventre dela iriam nascer 2 nações e que elas estariam sempre guerreando entre si. Bom, vamos seguir aqui no versículo 25 e 26, e diz assim: E saiu o primeiro, vermelho todo ele, como vestido de pelo, e chamaram Esaú, ou Esav, e depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú, e chamou seu nome Jacó, ou Yaakov. O nome de Esaú significa completamente formado, ou seja, já tendo pelos. Isso nos prova que Esaú já tinha tudo para dar certo. Além dele ser o primogênito, ele fisicamente era mais desenvolvido que seu irmão. Além disso, ele tinha uma característica bem peculiar: pelos vermelhos. Sabemos que na Bíblia cada detalhe é relevante. E eu tenho certeza que o fato dele ser descrito como vermelho não está à toa. O nome de Yaakov significa ele segura o calcanhar. Ele suplanta. E o fato dele nascer segurando o calcanhar de seu irmão já demonstra pra gente o seu espírito incansável. Ele lutaria até o final com seu irmão e não deixaria a bênção escapar tão facilmente. Mas vamos voltar comigo bem rapidinho no versículo 23, onde Rebeca recebe a seguinte mensagem do Eterno. Diz assim: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que outra se fortalecerá, e a maior servirá a menor. Existe uma história, um diálogo entre Gamaliel e um governador romano. Ele também é citado no Novo Testamento. Você pode ler lá em Atos 5, 33, 39 e em Atos 22, 3, que o próprio Paulo está falando ali que ele é discípulo de Gamaliel. Um governador romano perguntou a Gamaliel: quem você acha que governará o mundo depois de nós, romanos? Gamaliel pegou um pedaço de papel limpo e, sem dizer uma única palavra, escreveu: e depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú. Ele escreveu isso lá no papel, querendo, através dessas palavras que estão contidas na nossa porção, dessa semana, indicar que quando acabar o governo de Esaú, ou seja, quando acabar o governo romano, começaria então a era de Jacó. Quando eu li isso, começaria então a era de Jacó, me deu um estalo, a era messiânica. A era messiânica, ela depende do governo de Roma cair. Terminando o trecho, diz assim: o governador leu o escrito e disse: velhas palavras de um velho livro. A tradição judaica costuma associar o Império Romano com Edom. Por quê? Porque o Império Romano lutou contra Israel, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Da mesma forma que Esaú lutou contra Jacó. O politeísmo de Roma conseguiu, de certa forma, até os dias de hoje, paganizar uma fé monoteísta que nascera com Abraão. Como parte das bênçãos que Jacó recebeu de Isaac, seu pai, que também recebeu de Abraão, ele recebeu a principal delas, que era a semente que foi prometida para Abraão. E essa semente nada mais era do que o próprio Messias, o Filho de Deus, que através do seu sacrifício iria enxertar em seu povo e iria aproximar ao povo de Israel todas as nações do mundo. O nosso rei, o leão da tribo de Judá, só volta quando o seu povo, Israel, clamar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas isso só vai acontecer quando o lado de Edom, Roma, a grande Babilônia, que está em alta, sucumbir. E desta forma, ascenderá o império, a era de Jacó, a era de Israel, a era de Yeshua. Vamos retirar as vestes romanas de Jesus Cristo. Porque assim como José do Egito, ele precisou se despir das suas vestes egípcias para ser reconhecido pelos seus irmãos, assim também
Yeshua HaMashiach precisa ser despido dessas vestes para que ele seja reconhecido por seu povo e aclamado como o rei de Israel. De Isaías 63, lá no versículo 1, diz assim: quem é aquele que vem de Edom? Quem é aquele que vem de Roma? Vamos interpretar assim: quem vem de Bosra? Bosra é a capital de Edom. Com as roupas cingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Eu só estou lendo aqui o versículo 1, mas eu falo para vocês, leiam o capítulo todo. Vocês vão, assim, ter uma interpretação de Isaías 63 muito diferente. Agora, vamos pular por Apocalipse 19, versículo 13 e 15. E olha só a semelhança que ele tem nessa passagem de Isaías. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora eu peço para a gente pular lá para o capítulo 28, finalzinho da nossa porção, lá no verso 3. E o Todo-Poderoso, cheio de bênçãos, te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, e sejas uma multidão de povos. Aqui nós vemos que Isaac está abençoando de novo o seu filho Jacó. E percebemos que Jacó, que é o representante e o patriarca da nação de Israel, ele recebe uma bênção que ele fica então destinado a ser o quê? A ser uma nação que incluirá vários e diferentes povos. Cada uma desses povos com características e missões diferentes, mas juntas formarão a única e inseparável igreja, congregação do povo de Deus. Rebeca foi avisada por Deus que dela sairia duas nações que representariam doutrinas opostas, espíritos divergentes que não poderiam coexistir nunca. Nos planos de Deus não tem espaço para o centrão. Entre Edom e Israel, nós sabemos que no final, quem é que vai sair vitorioso? Eu queria finalizar lendo um texto de Amós 9, versículo 11 e 12, e mostrar que ele também é citado no Novo Testamento por Tiago, lá em Atos 15. Atos 15. E diz assim lá em Amós. Ele é um pouquinho diferente, tá? Olha só como é que está em Amós 9. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-los das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Bom, lá em Atos 15, o que tem de diferente? A palavra Edom, ela foi traduzida como homens. Então, para que possua o restante dos homens. Por quê? Porque Edom, ele tem as mesmas letras hebraicas de Adam, que Adam é uma palavra que traduz humanidade. E a gente consegue ver aí, inclusive, esse conceito, né, de Edom, ou seja, do resto do mundo, toda a humanidade, que o plano de Deus pretende incluir como o seu povo também, mas aqueles que são chamados pelo seu nome. Sai de Edom e vem para Israel. Pessoal, é isso. A próxima porção nossa da semana que vem se chama Isaíu, Vayetze em hebraico. Peço para vocês se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos, curtir eles, comentar também. Saiba que na descrição tem ali um link do grupo do Zap,
onde a gente compartilha aí algumas coisas que a gente está aprendendo nas porções. Eu vou mandar para você um PDF com o cronograma de nossos estudos. Também na descrição eu vou colocar aí um link para você, se você quiser, tá adquirindo uma Bíblia judaica completa. Eu tenho aqui 2 versões aqui comigo. Por que eu tô recomendando ela? Porque ela vem dividida em porções e fica mais fácil, mais prático a gente estudar junto. Além disso, ela vem com várias sugestões de leituras que são complementares a cada porção do Novo Testamento. Então você vai ler lá uma porção, uma porção que a gente está estudando da Torá, dos livros de Moisés, e depois aqui vai ter várias referências para o Novo Testamento, para você ver como é que o Novo Testamento conversa com essas porções, tá bom? Então, me despeço e fiquem com Deus. E até a próxima porção. Vayetze!